Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje, para a gente dar início a uma semana de vídeos especiais sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos buscar compreender um pouco mais a fundo todo esse contexto do primeiro grande conflito mundial e o primeiro grande trauma da vida moderna e contemporânea. Este evento que teve início lá em 1914, marcou profundamente toda a vida em sociedade, na história do século XX em especial, pelos traumas, pela destruição, pelo número de mortos, por aquilo tudo que fizemos, com todo aquele avanço da tecnologia que até aí, final do século XIX, início do século XX, era tido e era visto com grande otimismo, justamente porque tínhamos produzido um mundo racionalmente, tínhamos produzido e construído tecnologia que trazia o grande discurso e a promessa de melhorar a nossa vida e tornar a nossa vida mais confortável a partir disso. E em 1914, o que nós vimos eclodir na Europa foi um conflito que tinha a promessa de ser rápido, mas se estendeu durante 4 longos anos e trouxe uma experiência absurdamente traumática, mudando as nossas concepções e a nossa mentalidade sobre algumas questões políticas, sociais, econômicas. Trouxe uma análise crítica sobre algumas questões e algumas experiências que buscaram ou minimamente esperávamos que aprendêssemos com isso. Mas enfim, a Primeira Guerra Mundial traz um grande benefício para o ser humano a partir desse momento. Então, nesses próximos dias, a gente vai ter aí quase que durante toda a semana vídeos especiais trazendo alguns dos aspectos para a gente conseguir compreender a Primeira Guerra Mundial. Então, para darmos início hoje, vamos tentar entender um pouquinho esses antecedentes. O que estava acontecendo? Qual era o contexto da Europa nesses momentos que antecederam a Primeira Guerra Mundial? Então, o primeiro fator que precisamos levar em consideração é que, final do século XIX, início do século XX, vivíamos uma atmosfera e um clima de significativo otimismo enquanto sociedade. Vivíamos um grande avanço tecnológico, vivíamos os crescimentos e o desenvolvimento urbano, Paris torna-se o modelo de modernidade, os grandes avanços técnicos, científicos começam a chegar à vida humana de forma prática. O automóvel, o avião, a bicicleta, o cinema, a fotografia, as grandes inovações desse momento começam a fazer parte da vida humana. Então, nesse sentido, criamos um clima de otimismo, de prosperidade, um período marcado pela euforia desses crescimentos, dessas inovações, dessas novidades que começam a fazer parte da vida e das relações humanas nesse sentido. Mas, infelizmente, nem tudo foram flores nesse sentido. Ao mesmo tempo que todas essas novidades estavam acontecendo e chegando até a nossa vida, essa segunda metade do século XIX também marca o início das grandes tensões das relações entre as grandes potências mundiais. A partir da segunda metade do século XIX, a gente vai viver o movimento do fenômeno do imperialismo. Então, lá no início do século XVIII, eclode e tem início a Revolução Industrial. Durante o século XVIII, início do século XIX, rapidamente os países industrializados vão viver 2 grandes dilemas e 2 grandes necessidades. Primeiro, vão esgotar seus recursos naturais, que eram as matérias-primas que sustentavam o funcionamento das fábricas da Revolução. E, num segundo momento, e uma segunda grande necessidade é mercado consumidor, por uma produção em massa agora feita por essas novas fábricas e essas novas tecnologias. Para agravar isso, na segunda metade do século XIX, a Europa entra numa grande crise
né? Um grande crescimento demográfico, um grande avanço da tecnologia que substitui o ser humano, gerando grandes índices de desemprego. Então as pessoas têm um baixo ganho que não conseguem consumir esses produtos. Então, de uma forma geral, esses países, essas grandes potências industriais, têm duas grandes necessidades: mercado consumidor para esses produtos que produziu e também fornecedor de matéria-prima. E aí começa então aquilo que vamos chamar de imperialismo, quando esses países europeus lançam-se e expandem, utilizando de seus recursos, seus poderes políticos, econômicos, sociais e militares, utilizam-se ou lançam-se para o continente africano, asiático, americano, mas mais especificamente para o continente da África e da Ásia, para conseguir tentar resolver essas duas questões. Então essas necessidades acabam colocando em disputa esses países, já que os primeiros países que chegam nesses continentes vão pegar áreas melhores, com mais fornecimento de matéria-prima e também um mercado consumidor mais significativo e mais importante nesse momento. Então, quanto mais rápido eles chegaram, melhor a influência que eles tiveram sobre essas regiões, mantendo o domínio nesse sentido. As disputas começam a se intensificar, em especial pós 1870, quando Itália e Alemanha, após seu processo de unificação, vão entrar nessa corrida imperialista. Só que o problema é que quando eles entram para essa corrida, basicamente todos os territórios da África e da Ásia já estavam em disputa, o que provoca um acirramento dessas disputas, né, nesse sentido, porque não tem mais espaço para todo mundo. E aí começam a nascer e começam a florescer as rivalidades entre estas grandes potências por questões econômicas e que começam a acirrar outras grandes questões a partir daí. Outro fator importante dessa disputa é o crescimento da Alemanha enquanto potência econômica. Logo após o seu processo de unificação, a Alemanha vai empreender um grande projeto de intensificação do seu crescimento industrial, fazendo um grande investimento. E isso rapidamente vai levar ela para o topo das grandes potências, fazendo ela começar a disputar mercado consumidor, fornecedor de matéria-prima com as grandes potências da época, né? Vai começar a ameaçar a supremacia, em especial da Inglaterra nesse momento, e também, né, aí dessas outras grandes potências, França, Bélgica, que se apresentam aí no topo desse momento. E aí, para manter esse crescimento econômico, a Alemanha precisava de novas fontes de mercadoria e também precisava ampliar o seu mercado consumidor. E a partir daí começa a nascer alguns outros grandes projetos, tá? Em especial com o objetivo de manter esse crescimento. Otto von Bismarck, que é o grande líder da Alemanha nesse momento, lança o projeto, ou começa a lançar um estímulo, primeiro a militarização e a formação do pangermanismo, um movimento que tentava unir os povos de origem germânica para que então eles acabassem somando forças, tá, em busca desse objetivo de expandir, tá, e manter viva esse crescimento industrial. Por outro lado, esse sentimento de rivalidade começa a acirrar um sentimento de revanchismo que os franceses começam a alimentar nesse contexto, já que lá em 1871, a França foi derrotada pelos alemães na Guerra Franco-Prussiana e teve um dos seus territórios de melhor desempenho, né, que é a região da Alsácia-Lorena, que era uma grande fornecedora de recursos naturais, principalmente minérios que alimentavam a indústria na França, teve esse território tomado pelos alemães. Então, a partir disso, os franceses também vão alimentar um sentimento de inconformidade, de rivalidade contra os alemães nesse momento, né? E aí começa a se desenhar esse clima de tensão que vem dessas disputas econômicas, começa a alimentar um sentimento nacionalista, um sentimento de revanchismo e de rivalidade entre os países, que começa a se materializar na política das alianças. Em 1882, já
movimentando esses interesses, né, no sentido de preservar e expandir esses interesses econômicos. A Alemanha vai firmar um acordo com a Itália e com o Império Austro-Húngaro, formando então a primeira grande política de aliança dentro do continente europeu, que é a Tríplice Aliança. Tendo e vendo esse desenho de uma grande força política e militar entre esses países com interesses antagônicos, França também vai buscar uma política de aliança junto com a Rússia, tá? Em troca e interesse de alguns territórios mais próximo à região dos Balcãs, que era uma região bastante interessante para os países europeus nesse momento, e aí faz esta política de aliança com a Rússia, porque a Rússia, nesse momento, é um país bastante frágil, agrário. A França troca essa política, essa aliança militar e econômica com os russos em troca de investimentos econômicos e industriais para o país nesse momento. Tá? Esta aproximação entre França e Rússia nesse momento acaba trazendo também para este acordo a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Os britânicos vão se interessar por esse acordo e vão vir também, então, nesse sentido, vai se formar originalmente, em 1907, a Tríplice Entente. Tá? Ao longo desse processo vai se formando essas políticas. Então, mais do que acordos econômicos, esses acordos também tinham um cunho de defesa militar nesse momento, né? Então, essas tensões, o clima de rivalidade, de revanchismo e também estes sentimentos nacionalistas começam a ser alimentados. E por mais que a Europa viva um clima de otimismo, euforia, de crescimento e desenvolvimento econômico e urbano, este momento essas décadas que antecederam a Primeira Guerra Mundial vão ser décadas em que a gente mais vai ver investimentos bélicos acontecendo, né? Desenvolvimento e invenções de novas armas, de dispositivos como metralhadoras, canhões, navios, bombas, gases, enfim, tudo aquilo que poderia alimentar um possível futuro conflito. E também passam a adotar práticas de serviço militar com o objetivo de ampliar as suas forças militares para esse conflito que começa a ser visto no horizonte de todas esses grandes líderes dos países europeus nesse momento. Então, por mais que vivêssemos um clima de otimismo, de relativamente um clima de paz, nós vimos um grande avanço militar, tá, de uma guerra sendo planejada e vista como inevitável num futuro bem próximo, né? Mas esse investimento, né, esse investimento bélico leva o nome então daquilo que chamamos de paz armada entre os países, né? Um período de paz, mas com um grande investimento militar. Então esses são os principais fatores que nós vamos ter nos momentos em que antecederam a Primeira Guerra Mundial, né? No próximo vídeo vamos tentar entender como que essas tensões e esse clima vai acabar se desenvolvendo, se desenrolando e provocando o até então maior conflito militar que nós temos na história humana. Então, fica por aqui, deixa sua curtida, segue o canal, ativa o sininho, que logo a gente volta com mais um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial.